E aí, pessoal, o serviço da chegada de Soares a Porto Alegre é nesta terça-feira. E a apresentação que promete ser a maior apresentação da história de um jogador do Grêmio. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também da estreia do Grêmio na Copinha. Isso mesmo. Infelizmente, fomos muito mal e precisamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, fique com ela. Luminária personalizada, impressão 3D. Você tem, olha o tamanho, ela é leve, você pode botar na parede, você pode botar em cima da mesa e você escolhe o logo. Aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp da empresa que faz a luminária personalizada. Você vai curtir. É agora, mande ali e tem o logo que você quiser. Aqui eu tenho a terra de gremistas, mas você escolhe da sua empresa o que você quiser. Eles imprimem e, claro, tem LED, você controla, vale a pena. Compre agora pelo WhatsApp aqui na descrição. Gente, acabei de ver o jogo, separei 3 assuntos aqui importantes para a gente discutir depois do jogo do Grêmio. Na estreia da Copinha, eu vou falar muito sobre isso, porque merece que a gente fale. Foi muito mal o time do Grêmio. Muito mal. Mas muito mal mesmo. A expectativa que se tem em relação a esse time foi muito mal. Mas eu quero começar aqui falando do que vai acontecer amanhã em Porto Alegre e também do que vai acontecer quarta-feira. Amanhã, perto do meio-dia, no aeroporto, Luís Soares desembarca. Luís Soares chega e a tendência é que Porto Alegre viva um dia histórico. O Grêmio fez questão de colocar todo o serviço da chegada dele e o aeroporto deve lotar para a chegada da maior contratação da história do Grêmio. Soares chega para ser a maior contratação da história do Grêmio. E o aeroporto já vai dar um pouco desse ambiental. Se fala entre 3 e 5 mil torcedores no aeroporto para receber Luizito Soares. Essa é a primeira parte. Depois ele vai para o CT, vai trabalhar, vai conhecer seus colegas, vai conhecer o Renato. E aí nós vamos ter na quarta-feira, aí sim, na Arena, 7h30 da noite, com a TV Grêmio fazendo toda a cobertura ao vivo. Nós vamos ter a apresentação de Soares com cobrança de ingresso, com presença de sócio, e aí a expectativa é entre 25 e 30 mil torcedores na Arena, nessa que vai ser, se confirmados os números falados, a maior apresentação também da história do Grêmio. Nunca aconteceu isso em outra contratação, principalmente abrindo a casa do Grêmio para uma apresentação de jogador. Então, nós temos muita chance de ver a história sendo escrita para o Grêmio. Tanto no aeroporto, amanhã, nós já vamos saber, perto do meio-dia, eu vou estar nos Donos da Bola, vai ter um link direto do aeroporto, e nós vamos saber exatamente o que está acontecendo e o nível das pessoas que lá estão, e também é preciso dizer que a gente tem também uma chance muito grande de, na quarta-feira, eu estou escalado também na hora do Donos Rádio, que nós vamos estar na Arena, eu e o Matheus Dávila, fazendo a cobertura pela Bandeirantes, também ao vivo, com o link de lá, para a gente fazer essa cobertura da chegada, que para mim deve ser a maior da história do Grêmio, mas nós vamos ver com os fatos a partir daí. E aí a gente chega no jogo. Preparei tudo para a gente ver o time do Grêmio fazer o enfrentamento contra o Cruzeiro de Alagoas, na estreia do Grêmio na Copinha. O Grêmio do técnico Luiz Eduardo, que foi para o campo com um favoritismo absurdo. No primeiro tempo, o Grêmio não conseguiu ser melhor, o goleiro do adversário não fez nenhuma defesa. No último lance do primeiro tempo, uma bola na trave do Grêmio, num chute lá de fora do volante. E no segundo tempo também o Grêmio não conseguiu, e o Grêmio terminou o jogo 0-0. E aqui a gente vai começar a fazer uma análise mais crítica, porque esses meninos, eles estão chegando na idade de serem profissionais, todos eles são jogadores já sob contrato,
E também aqui uma crítica ao técnico Luiz Eduardo, que trabalhou no ano passado. Nós vimos problemas no time e esses jogadores não evoluíram como deveriam. O time hoje foi muito mal. Muito mal. Tecnicamente, praticamente todos os jogadores foram mal. Todos os jogadores. Jogadores que a gente tem muita expectativa. Muita expectativa. E que tecnicamente jogaram muito pouco. Muito pouco. Eu conheço todos eles. Todos eles, já vi jogar em todos. Esse time é muito melhor do que o que vocês viram hoje. Mas é muito melhor. E esse time não jogou nada. Nada. E aí, quando todos não jogam nada, eu olho pra casa mata. Eu olho pra casa mata. Se eu tô lá e o Kelvin não joga bem, o Rubens não joga bem, o Zinho não joga bem, bom. Agora, quando todos jogam abaixo, todos jogaram abaixo. Não teve nenhum jogador que se destacou. O Grêmio não teve nenhuma individualidade e no segundo tempo o Luiz Eduardo conseguiu tirar o Kelvin quando o Grêmio pressionava e teria a bola parada. Tirou o Kelvin, que é o homem da bola parada, o homem que faz gols de falta. 2 faltas. Uma na linha da grande área e uma na meia-lua da grande área. Aí teve que botar o Rubens para bater uma. É complicado o futebol. O Grêmio jogou com o Arthur, teve lances de chutes de fora, 2 vezes ele espalmou para dentro. O Cristiano, que eu já vi jogar muitas vezes, hoje foi a pior partida que eu vi do Cristiano, nervoso, muitas vezes tendo dificuldade. Aí João Pedro e Vieri, os zagueiros, não sofreram muito. O Wesley Costa, o lateral esquerdo, também não conseguiu o fundo, não se confundia muitas vezes com o volante, com o Zinho. Aí uma dupla de volantes, o Mila, um volante mais centralizado, jogou mais sozinho, então teve posse, passou a ideia de que foi melhor, mas também não conseguiu dar um passe para frente, muitas vezes não conseguia procurar os meias para jogar, também teve dificuldade. O Iago, muito esforço, correndo muito, mas também com dificuldade. O Kelvin muito próximo do homem da frente, do Pedro Clemente, muito próximo, acaba sendo facilmente marcado. Quando se deslocava, o Mila e o Iago tinham dificuldade de encontrar ele, ou porque não queriam passar, ou porque estavam com medo de enfrentar um passe frontal. Aí tu tem o Rubens, que no primeiro tempo tentou, que é muito bom jogador, que joga pelo lado direito, pé esquerdo, baixinho, muito habilidoso. Tem o Zinho, que todos conhecem, fez uma grande jogada no segundo tempo, mas também jogou muito abaixo do que está acostumado. E na frente o Pedro Clemente, que a bola mastigou. E ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Tentou fazer o pivô, dificuldade para dominar, enfim. O time foi mal. Aí depois no segundo tempo entrou o Jefinho, que todos têm expectativa, um pouco mais à frente. E aí o Luiz Eduardo tirou o Kelvin. Na hora que tu precisava da bola parada, da bola para diferenciar o jogo, ele tirou. O Grêmio empata, e o que a gente espera para o próximo jogo, que é na quinta, 7h30 também, nós vamos estar aqui vendo também. O que a gente espera minimamente é que o time coletivo melhore. Não tem explicação esses jogadores todos, com esse talento do Cristiano, do Iago, do Kelvin, do Rubens, do Zinho, jogarem o que jogaram hoje. Não vamos explicar isso aqui em cima, foi um dia não. O que tá vendo coletivamente com esse time que não evoluíram esses jogadores? O Rubens jogou a Taça São Paulo do ano passado melhor que hoje. O Kelvin jogou a Taça São Paulo do ano passado melhor que hoje. O Zinho jogou a Taça São Paulo do ano passado melhor do que hoje. Só que a gente sabe que a evolução desses jogadores de um ano para o outro é gigantesca. O que está acontecendo? Essa é uma relação que a gente tem que fazer. Esses meninos tinham que estar muito à frente do que eles eram no ano passado. Mas é muito à frente que eles não estavam. Eu não gostei e vou torcer muito para que no próximo jogo a gente tenha tudo muito diferente. Choveu antes do jogo, tem a estreia. Só que faltava o Grêmio não classificar num grupo como esse. O Grêmio não tem esse direito. Estou falando do Grêmio. E aí, vou repetir, eu estou olhando para Casa Mata. E olha que eu sou fã do Luiz Eduardo, a história dele no Grêmio, mas
O time não melhora. O time não melhora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.